Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? É tão bom estar aqui, é tão bom poder ministrar a palavra de Deus para vocês. Eu fico muito grato ao Senhor por nos conceder esse tempo, de ensino, de orientação da palavra de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o povo de Deus sofre porque lhe falta conhecimento. As pessoas estão sofrendo, estão sendo aprisionadas pelo mal, porque muitas vezes não falta nem oração. Mas você sabia que nós podemos orar da maneira certa? Smith Wigglesworth dizia que ele preferia orar 10 minutos, uma oração da fé, do que passar a noite toda orando incredulidade. Eu não estou desprezando um tempo de qualidade em oração, mas não adianta passar muito tempo orando, mas orando incredulidade. Nós precisamos orar a palavra de Deus. Então, o povo de Deus não precisa continuar vivendo cativo, prisioneiro, porque a palavra de Deus é o remédio. A palavra de Deus, como dizia o salmista no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Você sabia que você está correndo uma carreira? E se nós corremos no escuro, nós vamos tropeçar. Teve um dia que estávamos cantando uma canção, aquela frase subiu ao meu coração, estávamos falando, eu não lembro qual era a canção, mas estávamos falando sobre correr a carreira, correr velozmente, acho que era essa, correr velozmente, mas subiu no meu coração uma inspiração que disse, o Espírito falou assim ao meu coração, correr velozmente para o lugar errado, não vai dar em nada. Não basta correr, tem que correr para o lugar certo. Não basta ser veloz, tem que ter velocidade, mas tem que ter direção certa. Amém, queridos? Então não basta apenas correr. É importante correr velozmente, mas correr velozmente para a direção certa. E a bússola que vai nos conduzir a essa direção certa, uma das bússolas é a palavra de Deus. Então nós precisamos estar alimentados com a palavra de Deus, renovados pela palavra de Deus, para que ela possa conduzir a nossa vida diariamente. Amém? Eu creio que a palavra de Deus vai fazer isso conosco nessa noite mais uma vez. Gente, obrigado, pode sentar, vocês são uma bênção. Glória a Deus. Deus é bom. Ícaro estava falando aqui, lembrando que hoje é dia dos namorados. Talvez alguns aqui nem lembrassem que hoje era dia dos namorados, né? Ícaro foi e lembrou. E eu falei para a Tati ali, a surpresa que a gente fez hoje foi para o nosso filho. Não foi nem para a gente, a surpresa foi para Israel Filho, comemorou aniversário hoje. Hoje não é o dia do aniversário dele, mas a gente comemorou na escola. Porque desde que a irmã dele comemorou aniversário na escola, que ele está aí, eu quero o meu na escola, eu quero o meu na escola também, quero o meu na escola também. E o pior é que ele faz aniversário na época que a escola está de férias. Eu disse, como é que pode, Como é que a gente ajusta isso? Mas aí aprove que a gente antecipou, Então, a gente antecipou em 2 semanas aí, e a gente comemorou hoje o aniversário. A surpresa foi para ele hoje, foi nem para a gente, foi gatinha. Mas eu confesso a você que eu estava voltando com eles da escola, eu vi uma jovem e um jovem, caminhando de mãos dadas, e a moça estava com um buquê de rosas na mão. E aquilo me lembrou, e assim, falou comigo, Na época de namorado eu era mais cuidadoso com isso. Na época que eu namorava com ela, E ela também, Depois que ela enganou nós, aí acabou-se, Depois que botou o anel, acabou seu... Brincadeiras à parte, mas realmente... Mas eu estava refletindo mesmo, éramos mais cuidadosos. E sabe, querido, isso é um ensinamento para mim mesmo, de que a gente não pode tornar comum o que não é comum. A gente não pode deixar os dias, os anos tornarem comum aquilo que é tão especial para nós. Nós precisamos regar essas sementes, precisamos regar o carinho, o romantismo,
precisamos regar essas coisas. Mas a ideia hoje não é falar sobre casais, não. Nós vamos continuar falando sobre fé arretada. Mas vamos falar de fé arretada pensando em mais de um. Por isso o tema de hoje pode ser dois. Pode ser assim, em concordância ou o poder da concordância. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18, por favor. Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, nós vamos ler esse texto. Mateus capítulo 18, quero ler com você a partir do verso 18. Mateus capítulo 18, versículo 18. Pai, nós rendemos graças ao teu santo nome mais uma vez. Te bendizemos, eterno, te bendizemos por sua bondade, sua benignidade que nos alcançou, a sua fidelidade que se estende de geração a geração. Chegamos até aqui porque o Senhor nos fortaleceu. Nós estamos aqui porque a sua boa mão tem nos sustentado. E nós te reconhecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Mateus 18, verso 18. Quem achou diz, eu vou para o céu. Quem não achou diz, eu vou também. Está escrito assim, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Inicialmente eu quero introduzir a você que hoje eu estava lendo, meditando nesse texto, e me chamou muita atenção que esse texto é muito usado para falarmos sobre oração de fé, sobre oração em concordância, que é o que nós vamos falar nessa noite. Mas, irmão, se você ler o contexto do que Jesus estava apresentando aqui através desse texto, o contexto é perdão e disciplina. Se você ler desde o versículo 15 e continuar seguindo o texto, ele vai estar falando sobre concordância e oração, sobre dois ou mais reunidos no nome dele, onde ele estaria presente no contexto de perdão e disciplina e correção. Eu quero só deixar esse adendo, e dizer para você, eu estou ciente que o contexto é esse, e outra oportunidade nós vamos ministrar baseado no contexto, que está discriminado aqui esse texto, que é muito interessante, porque imagine que falar de dois ou mais reunidos em meu nome, a gente fala, né? Não, porque não precisa ter muita gente para Deus estar presente. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando de uma reunião de correção. Ele não está falando sobre Deus está presente quando tem. Na verdade, basta um, porque ele não está em nós, então basta um de nós e ele vai estar presente. Mas ali ele estava falando sobre questão de correção, sobre corrigir pessoas, sobre disciplinar pessoas, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade, tá? Mas eu quero só apresentar para você esse contexto e dizer para você que a gente vai fugir um pouco do contexto, mas eu vou trazer outros textos que corroboram aquilo que eu vou apresentar para você nessa noite, para você não dizer que é um pretexto. Ok? Vamos lá. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Também vos digo, que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Primeiro, Jesus disse que, eu acho muito interessante essa ordem que ele traz. Ele disse que o que primeiro for ligado onde, gente? Não, primeiro na terra. Ele disse, o que você ligar na terra, será ligado no céu.
eu fico impressionado com essa ordem, porque geralmente nós estamos sempre esperando que o céu haja, que o céu faça alguma coisa para nós agirmos baseado naquilo. Mas, irmão, Jesus está apresentando para mim e para você aqui uma ordem inversa, onde ele está dizendo, primeiro a terra vai começar a demandar, para então o céu responder. Tem gente que fica dizendo, quando Deus falar comigo eu vou fazer, quando Deus falar comigo eu vou jejuar, quando Deus falar comigo eu vou orar, quando Deus falar comigo eu vou tomar uma atitude. Não, Jesus está dizendo, o que ligar na terra. Veja, irmão, não é que o céu é inerte, não é que o céu está parado, mas o céu ele vai transmitir respostas a demandas que surgirem da terra. Isto é, Deus não está esperando, ou melhor, Deus não está, como eu posso dizer, não é Deus, nós não podemos apenas ficar esperando alguma comunicação, nós não devemos ficar parados esperando alguma movimentação celestial. Eu e você não só podemos, mas devemos entrar em demandas na terra, porque isso vai trazer respostas do céu. Isto é, a gente às vezes fica com aquela sensação, mas se Deus não falar, eu não vou fazer. Tem situações que isso é real e necessário, mas, irmão, geralmente nós estamos colocando uma responsabilidade no céu que é nossa. Olha o que Jesus disse, o que você ligar na terra, a gente está esperando o céu trazer, a tomar alguma atitude para a gente se sujeitar àquilo. Não, Deus, a palavra está dizendo, faça você primeiro aqui, ligue você primeiro aqui, tenha uma atitude você primeiro aqui. Você pode dizer, mas pastor, o senhor não disse que o contexto é diferente, então eu vou lhe dar um outro texto que fala a mesma coisa que nós estamos lendo aqui. Volta uma página, Mateus 16, verso 19. Mateus capítulo 16, versículo 19. Olha o que está escrito aí, veja que coisa linda. Isso é Jesus falando para Pedro. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Veja que a ordem é exatamente a mesma, não está começando pelo céu, não é o céu quem está tomando uma iniciativa ordenada, é a terra que está entrando em demanda, a terra que está clamando, aqui na terra que está havendo um pedido, uma petição, um posicionamento, quem está na terra está gerando uma demanda e o céu está pronto para respondê-la. Então a gente não tem que ficar esperando o céu tomar uma atitude, a gente não tem que estar esperando o céu ter uma iniciativa. Somos nós quem precisamos aqui da terra. Senhor, nós queremos ver a boa mão do Senhor agindo. Senhor, nós queremos ver a boa mão do Senhor operando. É como, sabe, irmãos, eu vou dizer isso para você. Você acha que quem é mais interessado em avivamento, o homem ou Deus? Pense comigo, quem você acha que é mais interessado em manifestar avivamento, o homem ou Deus? Com certeza Deus, mas você vai ver na Bíblia homens orando pedindo avivamento. A Bíblia diz em Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Mas não era Deus que queria, mas é a terra entrando em demanda, é a terra clamando, é da terra que nós vamos puxar o movimento celestial, é da terra que nós vamos atrair o mover de Deus, é da terra que nós vamos entrar em demanda e os céus responderão às demandas. Aquilo que ligarmos na terra, o céu vai ligar, e aquilo que desligarmos na terra, o céu também vai desligar. E sabe por que nós podemos fazer isso? Irmão, isso é profundo, irmão. Porque nós estamos falando de homens que vão tomar atitudes, que vão, para ser claro, entrar em demanda. O que eu quero dizer com isso é, você vai estar posicionado em oração, posicionado em adoração, para que você atraia o movimento celestial sobre o seu ambiente.
Amém? Quando eu falo entrar em demanda, eu quero dizer, você está posicionado em oração, posicionado em declaração de fé, para manifestar aquilo que Deus está fazendo. Amém? Então, a Bíblia está falando que os céus responderão às demandas que a terra está promovendo. Logo, há uma expectativa de Deus que a gente esteja fazendo alguma coisa. E quem está andando pela fé não está esperando os céus se moverem. Quem está andando pela fé não está esperando sentir um arrepio para interceder. Quem está andando pela fé não está esperando ver alguma coisa para tomar uma atitude. Você conhece a história do tanque de Betesda? A Bíblia diz que em determinados tempos um anjo de Deus vinha, sacudia as águas daquele tanque, e a primeira pessoa que entrasse ali, ela era curada. E você conhece a história, um homem estava paraplégico, Jesus foi lá, Jesus disse, toma teu leito e anda, e aquele homem foi embora completamente curado. Mas o que eu quero falar para você é o irmão Smith Wigglesworth. Eu falo muito nele, principalmente no contexto de fé, porque ele é conhecido como o apóstolo da fé. Ele foi um dos homens que, historicamente falando, pela a biografia dele, que mais desenvolveram a sua fé. Salvo engano, alguns contam 13, outros contam 20 e poucos, mas, enfim, entre 13 e 20 e poucos foram pessoas ressuscitadas dos mortos através da vida desse homem. Um homem que desenvolveu a sua fé de maneira extraordinária. E ele diz algo sobre esse texto, ele diz assim, eu não vou ficar esperando o Espírito mover as águas. Eu não vou ficar esperando o Espírito mover as águas. Eu, pela minha fé, me moverei e o Espírito se moverá através disso. Aquele homem tinha uma ousadia e uma intrepidez tão grande na sua fé, que ele olhou para esse texto e disse, eu não vou ficar esperando um anjo vir movimentar as águas, a minha fé não vai me deixar parado, esperando o momento onde alguma coisa vai acontecer, eu vou me mover e o Espírito responderá à minha fé, eu vou fazer alguma coisa e os céus responderão àquilo que eu estou me movimentando. Aleluia! Nós precisamos estar cheios de fé, meu irmão, a ponto de nós começarmos a nos mover baseado naquilo em que cremos. Nós precisamos estar tão fortalecidos pela fé, a ponto de não estar esperando um arrepio, não estar esperando uma emoção de uma bela canção, não estar esperando um chorar ou um sorrir baseado num louvor bem tocado, bem cantado. Não, nós vamos nos mover, independente do que estejamos sentindo. Nós vamos fazer alguma coisa, mesmo que nós não estejamos sentindo nada. Mas eu quero te dizer uma coisa, uma hora os teus sentimentos vão se render ao que está em teu coração. Mas nós não precisamos estar nos sentindo acalentados para tomarmos uma atitude, não precisamos estar nos movendo apenas, não, se o Espírito começar a se mover aqui, se eu começar a ver pessoas pulando, não, meu irmão, nós vamos fazer o que é para nós fazermos, independente de ninguém, independente do que estejamos vendo ou sentindo, meu irmão. E esse é um posicionamento de fé individual. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, a Bíblia está dando essa ordem para nós. O que primeiro liga na terra, o céu ligará também. O que desliga primeiro é na terra, e então o céu desligará também. Mas aí continuando, no próximo versículo, a Bíblia diz assim, volta lá para Mateus 18, agora vamos para o verso 19. Eu quero concluir o comentário desse primeiro versículo dizendo para você, tudo isso só é possível porque existe autoridade delegada sobre nós. Diga assim comigo, eu tenho autoridade sobre a minha vida. Deus delegou a autoridade a cada um de nós para nós falarmos e os céus nos atenderem.
Então nós podemos fazer isso, irmão, não por um acaso, não sem um motivo qualquer. Nós fazemos isso porque Deus nos deu a autoridade. Nós fomos investidos. Nós chamamos isso de autoridade delegada. Deus delegou a autoridade para nós, a ponto de eu e você falamos, os céus respondem. Eu e você oramos, entramos em demandas divinas e os céus responderão. Deixa eu ficar aqui um pouquinho mais. Eu estava vendo um homem de Deus comentando sobre passos de fé, e ele estava dizendo que vinha buscando ao Senhor, ele queria dar um passo de fé, e ele precisava de $100.000 para aquele passo de fé que ele tinha que dar. E ele ficou em demanda, orando ao Senhor, orando, declarando, crendo. Depois de algum tempo de declaração, esse dinheiro chegou até as mãos dele, se manifestou e ele pôde fazer o que ele precisava fazer. E de repente ele estava em um culto onde um amigo dele, homem de Deus também, deu um testemunho. Nós estávamos crendo e declarando por 1 milhão. E chegou. Aí esse irmão dos 100 mil disse que foi orar e disse: mas Senhor, por que deu tanto trabalho assim para mim conseguir os 100 mil e esse outro aí tão fácil conseguir 1 milhão? Aí o Senhor respondeu para ele, disse: porque o teu projeto era de 100, o dele era de 1 milhão. Isto é, irmãos, nós podemos entrar em demandas. Somos nós que vamos determinar aquilo que nós vamos receber da parte de Deus. É a demanda que eu e você estamos dispostos a entrar. É isso que vai manifestar a provisão, aquilo que é de Deus para a nossa vida. Eu tenho isso no meu coração, irmãos. O Senhor quer nos expandir, o Senhor quer fazer coisas maiores, só que a gente pensa em coisas maiores, mas nós só estamos entrando em demandas de coisas menores. Deus está dizendo: você pode alargar isso, você pode aumentar isso, você pode ir além do que você já foi até hoje. Eu posso fazer coisas maiores, e isso vai abrir, isso vai romper coisas em nós, para que nós possamos entrar em novos níveis, em novas demandas de Deus, para Deus manifestar coisas maiores. E eu quero deixar Deus me esticar o tanto que Ele quiser. Eu tenho certeza de uma coisa: torar não vai. Mas eu vou deixar Ele esticar, que Ele quiser esticar. Porque existem coisas grandes ainda para acontecer, irmão. Eu quero declarar isso mais uma vez, junto com você. Os melhores e maiores dias dessa igreja não ficaram nos 25 anos que passaram. Os melhores dias estão por vir ainda. As maiores coisas ainda estão nos esperando à frente. As melhores experiências não ficaram no passado. Nós vamos viver coisas ainda maiores. Aleluia. E nós precisamos entrar em demandas sobre isso. Verso 19: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Ele diz: se 2 de vós concordarem. Em Tiago, o apóstolo Tiago, escrevendo sobre Elias, ele disse: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que coisa maravilhosa. Mas aqui Jesus está dizendo: eu vou dar uma dica para vocês. Se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem. Vamos aproveitar que hoje é dia dos namorados. Não precisa namorar só para beijar na boca, porque não se junta para orar. Porque se 2 concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será concedido. Briga junto, discute junto, compra junto, vende junto, ora junto também, irmão. Aproveita a cumplicidade, se une com ela, com ele em oração, para ver a manifestação da glória de Deus.
Irmãos, eu quero deixar essa dica para você. A oração em concordância potencializa os efeitos da oração. Eu vou dizer de novo. A concordância potencializa os efeitos da oração. Tem um texto nas Escrituras que é muito curioso. Êxodo 32:30. Você pode ler em sua casa, anota aí e lê em casa. É um texto de Moisés, é um cântico de Moisés. E lá ele diz assim: 1, põe 1000 para correr. 2, quem é bom de matemática? Põe quanto? Aí é bom de Bíblia, não é de matemática, né? Porque, proporcionalmente falando, 1 põe 1000, 2 colocaria 2000, né? Proporcionalmente falando. Mas como a concordância potencializa, o texto lá diz assim: 1 põe 1000, 2 põe 10.000. Isto é, quando dois estão envolvidos, quando dois estão unidos em concordância, o que era para ser um dobro, multiplica-se muito mais do que isso. Então, meu irmão, eu e você temos algo que nós podemos usufruir. Só que a Bíblia diz assim: quando dois estiverem concordando. Não é só tiver dois juntos. Não basta estar duas pessoas. Tem que haver concordância. Diga comigo, concordância. Concordância foi traduzida da palavra grega symponeu. É justamente dessa palavra que deriva a palavra sinfonia. Isto é, não basta ser dois, tem que ser dois de acordo. Não basta ser dois, tem que ser dois em concordância, ou em outras palavras, em harmonia. É por isso que o diabo tenta causar tanta confusão no meio dos lares, porque ele quer gerar desarmonia, ele quer gerar confusão no meio dos lares, no meio das casas, no meio das pessoas. Para quê? Para que não haja concordância. Sem concordância pode ter 1 milhão, sem concordância não tem potencialização de poder. Mas onde há concordância, haverá uma potencialização dos efeitos da oração. Então veja, ele está deixando aqui para nós a dica: se dois concordarem, é importante desenvolver e manter a concordância, é importante desenvolver e manter a união, a harmonia. Isto é, que haja uma sinfonia nesse acordo, que haja uma harmonia, que haja algo alinhado nesse acordo. E em havendo alinhamento, pode orar, meu irmão, e se prepare, porque o poder não será dobrado, será potencializado. Afinal de contas, é isso que o Senhor está dizendo. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso é incrível, irmãos. Que o Espírito de Deus paulatinamente vai abrindo os nossos olhos para isso, porque ele diz assim: acerca de qualquer coisa que pedirem. Eu me recordo, uma vez eu estava em casa, eu me lembro do dia, eu estava para viajar, para dar aula no Rema, e um jovem da igreja nos procurou, foi lá na nossa casa. Eu já estava de mala pronta para sair para o aeroporto, e aquele jovem chegou lá em casa, ele estava um pouco apreensivo, e ele olhou para mim, Tati, e disse: eu queria que vocês pudessem me ajudar, eu estou precisando muito de um emprego, mas eu não quero qualquer emprego, eu quero um emprego que possa conciliar com a minha vida, com as coisas da igreja. E eu olhei para ele e lembrei desse texto: que vocês orarem em concordância vai acontecer. E eu disse para ele: me diga qual é o emprego que você quer, me diga exatamente o que é que você quer. Ele disse: eu quero ser representante disso, disso e disso. Eu digo: pois nós vamos orar agora. Nós três demos as mãos e começamos a orar: Senhor, ele precisa disso, e ele quer esse aqui. Nós oramos ao Senhor agora, pedimos ao Senhor que essa porta se abra, e oramos, declaramos. Eu fizemos a oração, liberamos ele, fui fazer minha viagem. Quando voltei, o rapaz estava trabalhando, empregado, exatamente no que ele queria.
Sabe por quê, irmãos? Porque a oração de concordância, ela produz efeitos. Porque nós podemos pedir em concordância qualquer coisa e o nosso Pai vai responder. Então aproveita, benção, que tu está no dia dos namorados. Antes de namorar, ora com tua esposa, com tua namorada, coloca em oração o que vocês precisam, coloca em oração o que vocês querem, coloca isso diante de Deus, porque a Bíblia está dizendo, se vocês concordarem acerca de qualquer coisa, isso lhes será entregue. Eu me lembro disso, talvez esse aqui fuja um pouco da questão da concordância, mas eu quero dar esse testemunho a você. A gente estava precisando de um computador para o nosso trabalho, e a gente havia conversado, eu e Tati, né, que a gente precisava se organizar e adquirir um computador para nós. E eu me lembro desse dia, eu estava no banho, e ela estava conversando comigo, falando sobre essa necessidade. Aí eu disse, ok, mas eu não vou calcular agora, eu quero primeiro pedir ao Senhor. E ali mesmo no chuveiro, eu disse, Senhor, estou precisando de um computador. E eu peço ao Senhor, aqui agora, em nome de Jesus Cristo, que esse computador chegue, que ele venha, eu orei tal. Uma semana depois, alguém nos chamou para conversar. A gente estava no meio da conversa e ele disse assim para a gente, Deus falou comigo para dar esse computador a vocês. Foi desse jeito que aconteceu, irmão. E isso não acontece porque eu sou pastor, não. Isso acontece porque eu sou crente. Isso não é testemunho de pastor, isso é testemunho de crente. Eu não era pastor e eu vivia essas coisas. De não ficar dependendo de coisas externas, mas decidir, eu vou usar a minha fé. Pronto, essa daqui não conta como pastor, que eu nem pensava em pastorear. Eu estudava na faculdade ainda, bem jovem, e eu estava precisando de material de escola, material escolar, lápis, caneta, borracha, essas coisas. E o semestre ia começar, eu não tinha eles, e então, nos meus momentos de oração, eu decidi pedir isso a Deus. Eu estava orando, eu disse, Senhor, eu estou precisando disso, e eu quero te pedir agora, em nome de Jesus Cristo, eu quero caneta, lápis, eu quero tudo isso aqui, eu estou precisando para começar meu semestre. Eu morava na casa da minha mãe ainda à época, era noite, eu estava em oração e eu achei que ela estava dormindo, mas ela não estava dormindo, ela estava acordada e ouviu eu orar. Inclusive ela disse que pensou consigo, né? Mas para que esse menino está pedindo a Deus? Não podia me pedir, né? E eu fiz aquela oração, entreguei ao Senhor, fiquei confiando nisso, e os dias se passaram. Alguns dias depois, Tati chegou lá na minha casa, a gente já namorava, e ela disse, amor, eu estava na rua com minha mãe fazendo algumas compras, né, de material escolar para a gente, e minha mãe comprou isso aqui e mandou trazer para você. O que era? O material escolar que eu havia orado. Quando o Tati veio com o material escolar, minha mãe olhou e disse, eu não acredito. Eu não acredito, mas não é que veio mesmo? Eu digo, vem. Vem, irmãos. Para de depender só do que é natural. Para de viver só na dimensão natural. E Deus está falando comigo e com minha esposa também. Não, a gente não precisa depender só do que é natural, não. Nós podemos ir além, nós podemos vivenciar coisas diferentes. Irmãos, na minha adolescência eu tinha pouco recurso. Às vezes Deus me usava em algumas situações para suprir coisas dentro da minha casa. E começavam a surgir algumas demandas, oportunidades para ir para eventos, como nós vamos ter o acampamento de jovens, eventos fora, eventos longe, que não eram baratos, mas eu era uma pessoa, eu era um jovem sem recursos. Mas, irmão, eu tinha um Deus que estava comigo para o que der e viesse.
E eu nunca deixei de participar de uma coisa, porque na minha casa não tinha recurso, porque minha mãe não podia bancar, porque eu tinha um Deus que estava lá comigo todos os dias, e eu colocava aquilo em oração, e no outro dia eu me levantava, e eu disse, eu vou fazer alguma coisa, e a gente fazia alguma coisa, a gente vendia alguma coisa, a gente já chegou até a pegar papelão no meio da rua, irmão. Mas a gente não ficava parado, não. Então não era o salário da minha casa que me impedia de viver as coisas, não. Eu decidi acreditar, e aquilo rompia portas, rompia barreiras. E eu vou te dizer, irmão, sem recurso nenhum, eu viajei, eu aproveitei, eu fui abençoado, sem recurso, irmão. Porque nós não precisamos depender apenas do que é natural. Aleluia. Eu era aluno da escola de ministros e nós estávamos num momento bem apertado financeiramente da nossa vida, bem apertado mesmo. E eu lembro que as parcelas da escola de ministros, aula de campo, tudo, né? Era bem apertado, bem apertado. Foi um tempo bem justo. Mas, irmão, eu fiquei indignado e eu disse, eu não vou terminar esse ano. Eu não vou terminar esse ano sem deixar de ofertar na vida de alguém dentro da escola de ministros. Porque o meu natural era para eu pagar o meu com muita dificuldade. Mas eu vou sapatear na cara do cão. Porque eu vou me formar e eu ainda vou pagar a mensalidade de alguém nessa escola. Nós chegamos no final do ano, eu estava com tudo pago. E eu ainda cheguei assim, quem é que está precisando aí? Eu abençoei a vida de alguém ainda. Meu irmão, não é natural, irmão. Não podemos nos acostumar com o que é natural. Olhar para o nosso contra-cheque, não dá não, pastor. Porque se olhar para ele, não dá não, irmão. Se olhar para o seu contra-cheque, se olhar para o teu salário, não vai dar não. Mas se você olhar para Deus, você pode viver coisas que o teu salário não paga. Só para ficar claro, eu não estou aqui incentivando você a gastar além do que você recebe. Mas você pode crer e Deus manifestar para a sua vida provisão que vai fazer você ir além. Amém, queridos? Não precisamos viver apenas no natural. Não precisamos viver apenas baseado naquilo que é natural. Eu e você temos recursos espirituais. E esses recursos espirituais são acessados pela fé. É pela fé que você acessa a provisão sobrenatural. É pela fé que você acessa a cura sobrenatural. É pela fé que você vai romper as coisas. É pela fé que você vai vencer. É pela fé que você vai na frente. É pela fé, meu irmão. E como a gente não só tem pessoas que namoram aqui, você não precisa ter um namorado ou uma namorada para entrar em concordância com alguém. Um amigo, uma amiga seu, que crê junto com você. Vocês podem se juntar e orar. E vai funcionar do mesmo jeito. Porque ele não diz casal casado, ele não diz casal de namorado, ele diz dois. Diz assim, basta ter dois. Ele não falou que tem que ser casado, não falou que tem que ser namorado, ele disse, se dois, que concordem. Então encontre alguém que concorde com você. Ora a respeito daquilo. Coloca isso em oração. E você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. Amém, queridos? Eu queria deixar essa mensagem para você nessa noite. Porque nós estamos nos movendo nessas coisas e vamos nos movimentar cada vez mais. Eu quero dizer isso para você e concluir dizendo isso. Não permita se acostumar. Eu quis dizer isso no começo, eu não preciso dizer, porque o Espírito Santo vai convencer você. Mas eu vou fazer 4 anos que estou aqui. Não permita se acostumar comigo. Com a familiaridade. Não permita que a familiaridade roube o que você pode receber através da nossa vida.
Porque vai ficando familiar, eu já conheço essa voz, eu já conheço o jeito, eu sei até que hora ele vai apontar. Não permita se acostumar. Sabe por quê? A familiaridade vai tornar comum. Não é que, como eu posso dizer, é só não deixar tornar comum. Aí o pastor vai pregar de novo, a irmã Tati vai pregar de novo, vai dar os gritos dela de novo, o pastor vai ficar aqui falando, apontando de novo. É só não deixar se acostumar, é só não deixar tornar comum. E pastor, como é que faz isso? É você falando consigo mesmo. Deus vai falar comigo. Eu vou receber de Deus nessa noite. Ele vai tocar a minha vida. Eu não vou me acostumar. Não é mais um culto naquela igreja. Não vai ser só mais uma noite. É Deus quem vai falar comigo e eu vou receber. Amém, queridos? Porque nós estamos... Eu estou com esse ímpeto no meu coração. E é por isso que estamos falando de fé, porque Deus quer fazer coisas maiores, e a fé vai promover isso, a fé vai romper essas coisas. Nós vamos viver coisas extraordinárias, irmão. Nós como igreja viveremos coisas extraordinárias, e o que vai mover o extraordinário é a fé. Então que a nossa fé cresça, que a nossa fé se desenvolva, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir no nosso meio. O que Deus falou vai se manifestar no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Não vamos nos acomodar, não vamos nos acostumar. Nós queremos ver o sobrenatural, nós queremos provar, experimentar do sobrenatural sobre as nossas vidas, Pai. Abre os nossos olhos, Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais, expande a nossa percepção, expande a nossa visão, para que possamos enxergar como Tu vês, para que possamos enxergar como o Senhor está vendo, e nós vamos viver o que o Senhor já falou, nós iremos andar onde o Senhor já falou, nós viveremos todos os Teus projetos e os Teus planos, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tudo que o Senhor está para fazer. O diabo não vai roubar, as circunstâncias não vão paralisar. Nós cremos, nós somos da fé, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se prepare, irmão. Eu vou dizer isso para você que está aqui comigo nessa noite. Existem duas opções para nós. Uma delas é vivenciar e a outra é assistir. Você quem vai escolher se você vai vivenciar ou se você vai só assistir. Porque uma coisa é certa, o que Deus falou vai acontecer. Como diria alguém, doa quem doer, o que Deus falou vai acontecer. O diabo vai ficar possesso, mas ele não pode impedir o nosso Senhor de agir. E eu decido, eu não vou ficar assistindo, eu vou viver o que Ele falou, eu não vou ficar de espectador, eu vou estar no meio, eu vou estar no centro, eu vou viver tudo que Deus já prometeu, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor.